Então, eu sou o Marcos, aluno do primeiro ano de engenharia, e eu tô aqui para apresentar o projeto semestral da matéria de física. A gente fez um projeto que a gente vai mostrar as forças que atuam em um corpo e quando elas estão ou não em equilíbrio e depois quando elas começam a ficar em queda livre. Nós fizemos um experimento que o meu amigo Lucas vai mostrar para vocês em seguida e ficar já para ver como ficou tudo. Oi, meu nome é Lucas e eu vou trazer para vocês nesse exemplo alguns conceitos que a gente viu ao longo desse primeiro semestre. Aqui a gente tem dois cubos mágicos de cada lado funcionando como vigas, como colunas para segurar essa caixa de pasta de dente. Poderia ser atribuído a colunas ou vigas no telhado de uma casa, por exemplo. Esse corpo analisado em questão, é possível fazer o DCL dele e a gente vai ver que as somatórias das forças são igual a zero, ou seja, o corpo está em equilíbrio, está estático. No entanto, numa outra situação, algo que acontecesse, por exemplo, que derrubasse as colunas, que fizesse com que esse corpo deixasse de estar em equilíbrio, faria com que ele caísse e ele passaria a estar em queda livre. Aqui a gente vai analisar uma outra questão física, onde ele passa a estar em queda livre e é possível, por meio de fórmulas, analisar, testar, verificar a velocidade que ele demoraria a cair da sua altura em relação ao chão até o chão, quanto tempo ele demoraria para cair. Esse tipo de análise é possível fazer por conta do conhecimento e das fórmulas que a gente tem. Neste DCL, os apoios não deveriam ter sido representados, mas de qualquer forma, ainda assim é possível observar as forças atuantes na caixa da pasta de dente. A força peso e as duas normais em contato, cada um com a sua respectiva viga, fazem com que a somatória das forças seja igual a zero. Pela primeira condição de equilíbrio, temos que a somatória das forças no eixo x é igual a zero e também no eixo y, onde P menos a normal A mais a normal B também é resultante a zero, o que comprova o fato do corpo estar em equilíbrio. A partir do momento em que se retira as vigas, o corpo agora passa a estar em queda livre. Isso significa que a somatória de suas forças é diferente de zero. É possível, por meio de suas fórmulas, calcular a velocidade que o corpo está caindo, quanto tempo ele leva até o chão, a distância que ele estava do chão, tudo isso. Apenas essas duas fórmulas são capazes de fazer isso daí, considerando o G, que é a gravidade, 9,81. Alguns casos aproxima para 10, mas o mais correto e que apresenta maior precisão é 9,81. E alguns livros eles fornecem outras fórmulas que vêm dessas, que são essas aqui ao lado direito. Elas na verdade são fórmulas iguais, mas que mudam por conta do seu referencial. Na fórmula da esquerda, a gente tem o referencial de cima para baixo sendo positivo, enquanto no da direita, o positivo é de baixo para cima. Então isso faz alteração. Na fórmula de baixo, na da direita também, parece ter mais incógnitas, mas na realidade, se você passar para o outro lado, você vai ver que se transforma também na distância, também o referencial é outro, então acabam sendo mesmas fórmulas. Então, nas fórmulas, tanto na sorvetão como vovô é ateu, popularmente conhecidas, né, como Torricelli, você pode cancelar a velocidade inicial e a aceleração, porque a aceleração da gravidade é a que conta e as velocidades iniciais geralmente são equivalentes a zero. Agora, isso é na teoria. Na prática, o movimento de queda livre ele envolve uma série de fatores, como a questão do vento, a questão da densidade do objeto, a questão do atrito com o ar. Então, quando você vai para a vida real, na prática, fica certas características que você tem que considerar na hora de fazer um cálculo sobre o movimento de queda livre, certo? Bom, esse foi um pouco do resumo dessa parte de cinemática escalar. Obrigado por assistir e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado.